João 15:10. Eu posso ler? Ok. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, ou o meu gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, de doar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, e vos ordenei, e vos comissionei, e vos capacitei, e vos abençoei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo conceda. Amém. Crer em Deus é algo maravilhoso. Você já ouviu isso em algum lugar essa semana? Mas tê-lo como amigo é extraordinário. Tê-lo como amigo é extraordinário. A nossa percepção de Deus precisa mudar. E à medida que a nossa percepção de Deus muda, o nosso relacionamento também muda. Você é assim nas relações naturais. Você trabalha com uma pessoa, estuda com uma pessoa, e por algum motivo você vai vendo características, qualidades daquela pessoa que te faz aproximar, gostar dela. Então você trabalha com uma pessoa, ela é compreensiva, ela é dinâmica, ela é inteligente, ela é sensível, ela te ouve. Então a gente, quando trabalha com pessoas assim, e a gente sai por algum motivo e vai trabalhar com alguém diferente, a gente sofre muito, a gente sente muito. Então, se você trabalha com uma pessoa que é encrenqueira, que é reclamona, que faz tudo para prejudicar, não facilita as coisas, dificulta pelo contrário, não é? Que não ouve, que não é sensível às necessidades da equipe, do colega, do funcionário, do subalterno, é difícil a gente dizer, eu não gosto dessa pessoa. E a tendência, quando a gente gosta de alguém, é se aproximar mais dela. Não é verdade? Você vai ver na escola, na faculdade, a gente vê as pessoas como sentam, como elas se ordenam na sala de aula. Então, as pessoas que têm amizade sempre sentam umas do lado da outra. É assim ou não é na escola? Ah, eu gosto de fulano. Então a gente senta do lado. A professora estava falando comigo essa semana da minha filhinha, a Juju. Ela tem uma amiguinha na escola chamada Isabela, e a professora teve que separar as duas, porque elas conversam o tempo inteiro na sala de aula, e a professora reclamou comigo. Ela é muito conversadora. E eu falei, não, mas pode separar, tá certo. Ela, não, já separei. Eu falei, e aí, como é que foi? Ficaram chorando o tempo inteiro. Mas choraram, um olhava para a outra e chorava. E aí, eu falei, bom, elas vão aprender, uma hora vai parar de chorar, não vai? Vai ter o recreio, elas vão brincar, não vão? Então, a gente é assim. Nós somos assim. Nós sentamos na faculdade com quem a gente se dá bem, com quem a gente gosta.
à medida que nós vamos conhecendo as pessoas no trabalho, né? No trabalho, então, isso é incrível, porque você trabalhar com alguém que é difícil. Ontem eu estava num lugar, e estava num restaurante, e pedi um suco de laranja e tal, fui comendo, e tinha uma senhora falando atrás de mim. E eu fiquei nesse restaurante mais ou menos 1h30. Só ela falava na mesa. Só ela falava. E não falava coisa muito legal. E eu fui ouvindo aquele negócio, eu chamei o garçom e falei, rapaz, abaixa aqui que eu quero te falar um negócio. Aí ele abaixou e disse, onde é que desliga essa mulher aí? Aí ele saiu rindo para lá. E eu fiquei imaginando, e ela estava conversando o problema do trabalho. Era uma reunião de família, eu percebi. E ela estava conversando o problema de trabalho. Desculpa, eu não estou aqui me metendo na vida de ninguém, mas não tinha como não ouvir, gente. O restaurante inteiro ouviu a mulher conversando. Porque ela falava muito alto, e ela brigava, e ela estava falando como se ela estivesse falando com aquela pessoa que ela tinha raiva no trabalho. Vocês entenderam? Quando você já viveu essa situação, a pessoa está magoada com alguém, e ela começa a falar com você daquela pessoa, mas parece que ela está falando com aquela pessoa. E ela então fica nervosa, e ela vive aquele momento de novo. E eu disse, meu Deus, trabalhar com essa mulher não deve ser uma coisa boa. Eu estou aqui há já 1 hora e ela só faz brigar e reclamar com a família, que ela foi excluída do grupo de trabalho, e eu pensando comigo, também desse jeito? E ela falando as coisas que estavam fazendo com ela no trabalho, e eu pensando assim, meu Deus, ninguém deve suportar essa figura no trabalho. E quando a gente conhece alguém assim, o que a gente faz? Estou falando que é natural do ser humano, né? Se ela senta lá, não, vou apontar até para cá. Se ela senta lá, né, lá, a gente vai para o outro canto, né, para o outro extremo. As pessoas são assim. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que reclama o tempo inteiro, que briga o tempo inteiro, que só conta problema o tempo inteiro, que só vê o pior. Ninguém consegue. Você fica um tempo, mas depois aquilo vai lhe contaminando também, e você vai ficando igual aquela pessoa. Peraí. E aí a gente acaba se afastando. As pessoas, a depender da percepção que elas têm de Deus, elas vão se aproximar dele ou elas vão se afastar dele. Quanto melhor, mais precisa for a sua percepção de Deus, de quem ele é, mais próximo você vai querer estar dele. Mais presente você vai querê-lo na sua vida. Mais intenso vai ser o seu relacionamento com ele. Quanto maior for a sua percepção de Deus, maior vai ser a sua relação com ele. E quanto mais equivocada, quanto mais distante, quanto mais estranha, errada for a percepção que uma pessoa puder ter de Deus, mais estranho vai ser o relacionamento dela com Deus. Quer ver uma coisa? Por causa da percepção de algumas pessoas de que Deus, ele está a todo momento disposto a castigar, a afligir, de que Deus é um Deus sisudo, é um Deus que não sorri, que não se alegra, é um Deus que não tem humor. Durante muito tempo, na Idade Média, as pessoas se penitenciavam, elas se castigavam, porque elas entendiam que era exatamente isso que Deus se satisfazia, era exatamente isso que Deus requeria delas. A percepção de que Deus, do que era Deus, ou de quem era Deus, vai determinar o tipo de relacionamento que as pessoas vão ter com Deus. Então, se você tiver uma percepção correta de Deus, muito provavelmente você vai ter um relacionamento mais profundo, mais intenso e mais ajustado com Deus. E a religião cultivou uma percepção totalmente equivocada de Deus. Aliás, embora a palavra religião significa religar
né? Vem do latim religare. Na verdade, eu acredito de forma muito clara que a religião não tem outro papel a não ser afastar o homem de Deus. Porque a religião em si não consegue ligar o homem a Deus. A religião é o esforço humano para tentar agradar a Deus. Isso é muito parecido com a lei, com o legalismo. Você veja que durante todo o Antigo Testamento, as pessoas, elas entendiam que se elas cumprissem normas, se elas obedecessem rituais, se elas se submetessem a algum tipo de afazer, então Deus estabeleceu os 10 mandamentos, Deus estabeleceu normas sanitárias para que o povo dele fosse protegido, ficasse protegido de doenças, de uma série de coisas. E essas coisas que Deus estabeleceu, o povo, então, transformou isso em mais de 6 mil regras e ordenanças que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então, Deus estabeleceu a lei. E eles, então, pegaram a lei que Deus estabeleceu e pioraram, e estragaram a lei. E essa lei, então, se tornou pesada demais, difícil demais, complicada demais, e ninguém conseguiu agradar a Deus por meio da lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser um único judeu, que se chamou Jesus. Foi o único que cumpriu toda a lei. Dito isso, no Novo Testamento, há um texto, e esse texto nós acabamos de ler agora, que está em João, fala de um desejo do coração de Deus. Esse texto é um dos textos bem significativos para nós, porque esse texto revela a percepção de Deus a nosso respeito, o tipo de relacionamento de Deus que Deus deseja ter conosco, o tipo de relação que Deus quer ter com a gente. Então, quando nós lemos esse versículo de número 10 em diante, e ele começa dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o texto que nós começamos a ler fala da necessidade de nós conhecermos os mandamentos. Os mandamentos não são leis de Deus mais, mas são desejos, são princípios de Deus. É diferente. Uma lei, muito provavelmente pode ser quebrada. E o mandamento, muito provavelmente, pode ser cumprido. É diferente. Uma lei se torna algo pesado. O mandamento, a partir do momento que você começa a praticar, se torna algo fácil. Olha que coisa tremenda. A diferença é que a lei, quanto mais a pessoa tentava praticar a lei, mais pesada ela ficava, mais difícil ela ficava. É como se a pessoa estivesse carregando um saco de cimento, alguém viesse, colocasse outro. Chega um momento que não consegue mais carregar. O mandamento é diferente. O mandamento tem um aspecto totalmente diferente. E eu vou explicar por quê. O mandamento, no mandamento, nós recebemos ajuda. Na lei, não. A lei, ela não podia fazer muita coisa pelo ser humano. A lei, ela dizia assim: você está errado, o seu erro é esse. Mas ela não fazia mais nada. A lei simplesmente apontava o pecado, mostrava a dificuldade, e simplesmente dizia assim: se vira com isso agora, é problema seu. O mandamento não. No mandamento nós temos uma ajuda, nós temos um reforço, nós temos uma colaboração. Então, o desafio é conhecer e guardar os mandamentos do Senhor. E ele vai dizendo que esses mandamentos, na verdade, eles são expressões de alegria também, porque ele traz alegria. A lei trazia, muitas vezes, constrangimento. A lei trazia pesar. O mandamento não. O mandamento é diferente porque ele traz alegria, ele traz satisfação, ele traz gozo, ele traz paz. E é interessante que
ele vai falando aqui de um mandamento especial, um mandamento novo, que até então era conhecido no Antigo Testamento como amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas agora ele diz não como a ti mesmo, mas amará como eu vos amei. Que vocês vos amem, no versículo seguinte, ele vai dizendo, né, que vos ameis uns aos outros como, assim como eu vos amei. Então, eles andaram com Jesus, eles aprenderam, não foi assim de supetão. Não foi assim, ó, faça isso. Jesus não fez isso. A lei era assim. A lei está aqui, ó, faça isso. Sim, mas eu não sei fazer. Se vira, é problema seu. O mandamento não. Jesus andou com eles. Jesus tratou com eles. Jesus mostrou como era para fazer. Jesus abriu os olhos deles, treinou-os, capacitou-os e deu o Espírito para eles, para continuar esse processo de treinamento. Por isso que no Novo Testamento nós encontramos em Romanos uma expressão que faz todo sentido para nós. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo mas da graça. Vocês não estão mais sob a tutela da lei. Vocês não estão mais orientados pela lei. Nós estamos orientados agora pela graça. E a graça, né, ela traz um novo contexto para nós. E que contexto é esse? O relacionamento com Deus na graça muda. No Antigo Testamento, a única pessoa, você vai ver alguns poucos versículos no Antigo Testamento, que, embora o desejo de Deus era ter um relacionamento de pai e filho com aquelas pessoas, mas nós vamos ver poucos versículos no Antigo Testamento de pessoas que entendiam Deus como Pai. Quem revela Deus como Pai no Novo Testamento é o Filho, é Jesus. No Antigo Testamento havia um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos raios e dos trovões, o Deus que se encontrou com Moisés, o Deus poderoso e tremendo, o Deus temível. Era essa a relação do povo, e isso ficou no subconsciente daquele povo. Um dia, quando Moisés falou com Deus, por que o Senhor não fala com todo o povo? E Deus falou com Moisés, então venha todo o povo, eu vou falar com ele. E Moisés então, olha, se preparem que Deus vai falar com vocês. E Moisés então vai para o monte, e chegando ali no monte, quando o povo viu os relâmpagos, os trovões, e o povo viu a majestade de Deus, o povo se tremeu todo. O povo ficou com medo, e o povo disse, Moisés, nós não vamos. Nós não vamos, nós não queremos relacionamento com esse Deus. Você vai, você se relaciona com Ele, e você então fala para nós o que Ele quer de nós e a gente vai fazer. E por causa disso, eles perderam a capacidade de conhecer o coração de Deus, de conhecer quem Deus era. E na verdade eles nunca conseguiram fazer aquilo que Deus queria. Por quê? Porque eles tiveram medo de Deus. Todo o Antigo Testamento, quando nós vamos ver o tipo de relacionamento que as pessoas tinham com Deus, era um relacionamento de medo. E hoje existe muito fragmento disso também no meio da igreja. Por isso que a gente vê determinados grupos religiosos que pensam assim, se não fizer isso para Deus, Deus vai botar uma doença. Se a gente não fizer obedecer Deus aqui, vai cair uma pedra na cabeça, vai vir um mal de algum lugar qualquer. Né? Se a gente não cumprir com aquilo que Deus está falando, vai de repente acontecer alguma coisa. Ele vai se vingar da gente. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Tem muita gente que acha que se por alguma desventura, por alguma situação, algum insucesso, alguma dificuldade, de repente falhar na vida cristã, que vai cair um raio, alguma coisa, o capeta vai vir de noite, vai abraçar ela, e ela então, muita gente tem uma relação com Deus baseada no medo.
E isso é um problema muito grande, porque esse não é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. É certo, amados, que se nós falhamos, sim, vai haver consequências desse pecado. Mas entenda, a própria consequência do pecado muitas vezes já é o castigo. Deus não precisa ficar, oprimindo ninguém. Tem muita gente que não compreende aquele texto que diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, e nem mudança. Ou seja, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo de bom, tudo que há de bom na sua vida, tudo que acontece de bom na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, provavelmente, certamente veio de Deus. Tudo que acontece na nossa vida de bom vem de Deus. Ah, mas é porque eu não fiz isso e então Deus mandou o devorador. Amados, nós já saímos do jardim de infância. Nós já saímos do Antigo Testamento. No domingo passado eu falei sobre a graça. A graça de Deus não é uma autorização para você pecar e Deus vai ficar, não, está tudo bem. Não é isso. A graça de Deus é um tempo onde Deus deu um time no relacionamento dele com os judeus, com o Israel. E ele começou um relacionamento conosco, com os gentios. Mas daqui a pouco ele vai retomar de novo o relacionamento com o povo dele. A graça de Deus é um tempo de tolerância, de paciência, que Deus fez assim, olha, eu vou deixar vocês agora em segurança, vocês já cresceram, vocês me conheceram desde quando eu criei o homem, agora eu vou me apresentar, vou me revelar a um outro povo. E a Bíblia fala isso, que ele vem se relacionar conosco. A graça de Deus é um tempo onde Deus resolve abrir uma outra frente de relacionamento. E que frente é essa? Somos nós, os gentios. Que momento é esse? Esse momento é o momento onde aquela parábola expressa muito bem isso, quando Jesus diz assim, olha, eu vou fazer uma grande festa, e chama então os convidados, e um dá uma desculpa que não pode ir, vai trabalhar no campo, o outro dá uma desculpa que está cansado e tudo mais. Então Jesus fala assim, vai lá, chama os mendigos, chama os aleijados, chama todo mundo da rua e vem para cá. E nós vamos celebrar. A graça é esse momento, onde Deus abre uma outra frente de relacionamento com aqueles que eram excluídos pelos judeus. E Deus então começa um relacionamento com os gentios, que somos nós. Esse momento é um tempo de paciência, de tolerância, onde Deus está chamando o máximo de pessoas possível. Sabe, amados, a graça é um tempo onde Deus está dizendo, venham todos para a ceia, venham todos para o jantar, venham todos participar da mesa. E as pessoas, será que eu tenho direito? Será que eu posso entrar aqui? E Jesus está dizendo, venha, é para vocês também. A graça é um momento onde Deus está abrindo frentes de relacionamento com a gente. E que tipo de relacionamento é esse? Essa é a essência da ministração nessa noite. Qual é o relacionamento que Deus quer ter conosco? Sabe, nós somos filhos, nós já sabemos disso, nós temos um relacionamento com Deus, Ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso paizinho, é o nosso tutor, é o nosso Senhor, nós sabemos disso, nós temos essa consideração. Nós somos filhos de Deus, Romanos fala sobre isso, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você já sabe disso, você é filho por meio da salvação, por meio da redenção, por meio da conversão, da regeneração, do arrependimento, você se torna filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Domingo retrasado eu falei sobre a vontade, domingo passado eu falei sobre a graça, e hoje eu quero falar sobre esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Se você tiver um relacionamento com Deus, uma percepção de Deus errada, o seu relacionamento com Ele vai ser errado também. Se você tiver uma impressão de que Deus é enjoado, de que Deus é exigente, de que Deus é encrenqueiro, de que Deus está esperando uma oportunidade para cacetear você, para machucar você, se você tiver uma percepção de que Deus é alguém que em algum momento está só procurando uma falhazinha na sua vida para poder puxar a sua orelha, castigar você, a sua relação com Deus inevitavelmente vai ser uma relação de temor. Sabe aquele pai duro, aquele pai que quando chega em casa as crianças tremem? Eu sei um pouco disso porque, embora
Depois que os filhos crescem, os pais mudam, né? Mas meu pai era muito duro, meu pai era muito exigente. Quando meu pai chegava em casa, eu me tremia todo. Eu ficava com medo. Eu ficava morrendo de medo. E eu penso que algumas pessoas têm essa percepção de Deus também. Ele é duro. Ele é bravo. Ele é exigente, né? Entenda, amados. Esse Deus era o Deus percebido no Antigo Testamento. Muita gente tem essa percepção dele hoje. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, ele diz algo que encanta o nosso coração. E o que ele diz? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O povo não compreendeu. Deus percebeu, puxa, eu deixei minhas leis, mas eles pegaram isso e endureceram isso. E por causa dessa atitude deles, agora eles me veem de uma forma errada. Então o que Deus faz? Deus muda a linguagem. Ele troca a linguagem do legalismo, da lei, para uma linguagem do amor. E ele começa dizendo o seguinte: vocês precisam me conhecer. Ele está falando isso aqui. Vocês precisam saber quem eu sou de verdade. E ele começa se revelando. Versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha o que ele está dizendo: olhem para mim, vejam o que eu estou fazendo. E ele vai dizer algo aqui que precisa entrar dentro de nós nessa noite. Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que ele está mandando aqui? O que ele está mandando? Será que ele teceu aqui uma série de regras aqui, como ele fez lá no Antigo Testamento, para as pessoas entenderem tudo errado? O que ele está mandando aqui? O que ele está determinando aqui? Olha o que ele está determinando. Ele muda radicalmente a linguagem. Mas não muda tanto, porque no Antigo Testamento ele já tinha falado alguma coisa sobre isso. Mas agora ele traz clareza, ele traz entendimento para eles. Eles não entenderam. E ele fala o seguinte: vocês precisam se amar. O mandamento que ele está dando é esse. Olha o que ele está falando. O meu mandamento é este. Ele está falando isso. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Você precisa amar como Deus ama. Você precisa perdoar como Deus perdoa. Você precisa cuidar como Deus cuida. Você precisa ver como Deus vê. A nossa paciência precisa ser também uma paciência gerada em Deus. Pô, pastor, mas se eu for fazer isso, eu vou me tornar Deus. Não. Se você for fazer isso, você vai receber capacitação de Deus. Você vai receber provisão de Deus. Você vai receber um olhar diferente. Você vai receber poder. A graça é poder para a gente fazer as coisas da maneira de Deus. Se alguém me perguntasse assim, defina graça, eu definiria da seguinte forma: graça é poder de Deus na vida de homens frágeis para fazerem as coisas do jeito de Deus. A graça é isso. É um poder. Deus disponibilizou. Ele fala para Paulo assim: ei, a minha graça te basta. Paulo está reclamando com Deus que vinha o mensageiro do diabo esbofeteá-lo e machucá-lo, e ele vai reclamar com Deus, orou 1, 2 vezes, e Deus fala assim com ele: resolva você. Aí ele: mas como? Aí Deus fala com ele: eu te dei poder. Quando esse mensageiro vier contra você, você se levanta contra ele. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Tem muita gente que acha que Deus está falando para Paulo assim: eu não posso fazer nada por você, eu já te dei, né? Você vai ter que suportar isso, né? Tem muita gente que acha que Deus está falando para Paulo assim: poxa, não tem jeito, eu não posso fazer muita coisa, né? A minha graça, Paulo, olha para a minha graça. E o mensageiro está lá, pof, 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 na cara de Paulo. Mas não é isso que Deus está falando com ele. Deus está falando com ele: a minha graça te basta. Paulo, eu te dei poder. Quando esse mensageiro vier, se levanta contra ele na força do meu poder. Paulo, eu te capacitei. Paulo, eu te dei poder. Paulo, se levanta. E ele se levanta, porque em nenhum momento mais nós vemos ele orando a respeito disso. A graça é um poder disponível de Deus para nós fazermos a vontade de Deus do jeito dele. E que vontade é essa? Amar as pessoas como ele amou. E aí ele vai dizer que se a gente fizer isso, a gente pula
E isso aqui é algo sobrenatural. Sabe por que a igreja não consegue avançar como Deus quer? Porque nós não estamos obedecendo o que Ele está falando. Sabe por que a gente não consegue avançar mais? Sabe por que a gente não consegue impactar mais? Sabe por que a gente está brigando muitas vezes com as pessoas aí fora? Porque a gente não está fazendo aquilo que Ele mandou. O que Ele mandou? Amar mais, amar as pessoas. Mas não amar da boca para fora, não amar de palavras, amar de forma, sabe, amados? De forma concreta. Amar de forma perceptível, tangível. E Ele está dizendo que se a gente fizer isso, a gente vai se tornar amigo. E é isso aqui que eu queria encerrar a minha palavra nessa noite. Eu quero desafiar você a buscar Deus não somente como o Deus das leis, não somente como Deus rigoroso, não como Deus dos castigos, não como aquele Deus que nós encontramos lá em Hebreus, que diz, né, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. E Davi já dizia, caia eu nas mãos de Deus, mas não nas mãos dos homens, porque há mais misericórdia nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Então, sabe, amados, a gente pode interpretar as coisas na Bíblia de forma muito errada. A gente pode interpretar de forma muito errada. Claro que a Bíblia diz que para o ímpio vai haver fogo e choro e ranger de dentes. Mas se você tem um relacionamento com Deus, se você está buscando ao Senhor de todo o seu coração e você quer encontrá-lo, Ele vai se revelar a você como um Deus amigo. É ou não é assim? Você tem filhos, aí você cuida deles, disciplina eles, dá uns tapinhas no bumbum de vez em quando, eles vão crescendo, as disciplinas mudam, né? Tira uma coisa, tira um brinquedo, tira um celular, tira um passeio e a criança vai se moldando, o adolescente vai se moldando, daqui a pouco ele passa a entender, aí daqui a pouco ele conhece uma namoradinha, ou a moça um namoradinho, aí começam a se relacionar, dá certo aquela pessoa, casa, sai de casa. Como é que vira a relação de um pai com um filho casado? Como é que chegou à maioridade? Como é que é essa relação? O pastor Tilano estava falando aqui. Os filhos ligam, pai, você está onde? Vem cá para casa, vem comer um fundi com a gente. Pai, está fazendo o quê, pai? Pai, olha, estamos com saudade de você, pai. Né? Jorge estava me falando de Júnior quando foi morar lá na Piauí, em Teresina. Júnior ligava para ele, pai, estou com saudade do senhor. Mãe, está tudo bem aí? O relacionamento sempre tende a melhorar. Por quê? Porque agora a relação que existe é uma relação de amizade. De amizade. A amizade é a perfeição do amor. A amizade é a perfeição do amor. É verdade, amados. Quer ver uma coisa? Você trabalha com uma pessoa, mas você não é amigo dela. Você vai falar alguma coisa para ela que contraria, ela fica com raiva de você. Mas se você é amigo, a pessoa pode ficar emburrada, pode ficar chateada, mas depois ela vem, olha, poxa, aquilo que você me falou foi bom para mim. Eu não gostei naquele momento, mas você está certo. Eu não estou fazendo as coisas direito. Não é assim? Mesma coisa no relacionamento. Casais que não são amigos, quando um vai falar uma coisa para o outro, o pau quebra. Mas se há amizade, se há companheirismo, se há relacionamento de amizade, há compreensão. A amizade é a perfeição do amor. É a base. É interessante isso. O desejo de Deus é ter um relacionamento de amizade. Você precisa ter Deus como seu amigo. O seu amigo. Você falar com Deus, sua oração muda. Pai, Deus Todo-Poderoso. A gente fala assim com as pessoas. Já pensou você chegando no trabalho? Amigo. Amigo todo legal. A gente, que loucura é essa, gente? Até a oração da gente muda. Paizinho querido, Deus, como o Senhor é bom para comigo. E aí, meu irmão, como é que você está? Pega na mão do camarada. Quanto tempo eu não te vejo? Pai, quanto tempo eu não passo em oração contigo? Pai, quanto tempo eu não te vejo? Pai, me perdoa. Não é assim? As nossas
atitudes mudam. Quando nós conhecemos Deus como amigo, a gente não fica com as loucuras da religião. Não, até no orar. A gente não fala assim com as pessoas: filho, venha cá. Filha, venha cá. Filha, por favor, venha cá. Filha, por favor, pega aquilo ali para mim. Filha, você pode pegar isso para mim, por favor? Deus, você pode fazer, o Senhor pode fazer isso para mim, por favor? O Senhor é meu amigo. Eu não tenho um amigo melhor do que o Senhor. Eu posso derramar o meu coração diante do Senhor. Você já experimentou Deus como um amigo? Ou a sua relação com Ele é relação religiosa? Deus está lá no céu, com um porrete, ou com as 10 pragas do Egito, esperando você vacilar, para mandar cada uma sobre a sua cabeça para acabar, arrebentar com você. Ou Deus é um amigo muito próximo do seu coração, que você conhece, como está escrito em João 15:15. Já não vos chamo servos. A relação do povo de Deus no Antigo Testamento com Deus era uma relação de servo. Eles se sentiam empregados de Deus. É ruim quando você se sente empregado. É ruim quando você se sente empregado. Você não tem liberdade. Você não pode falar muita coisa. Você não tem escolha. Era assim que eles se sentiam. E Deus fala isso aqui. Ele diz assim: eu já não chamo mais vocês de servo. Jesus está falando para os discípulos, mas está falando para nós também. E está falando de uma forma muito ampla aqui. Creia nisso em nome de Jesus. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Amigos. E isso é tão verdadeiro, que quando Judas vem com aquela escolta para prender Jesus, ele diz para Judas: amigo, a que vieste? Amigo. Jesus considerava Judas como um amigo. Jesus via Judas como um amigo. Mas Judas não o tinha por amigo. E muita gente não o tem por amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E isso é uma relação tão básica de um amigo. Você já viu um amigo esconder outro para alguém? Não esconde. O amigo não tem segredos com o amigo. Fulano é meu amigo. É interessante a relação de amigo, de amizade, que N vezes, diversas situações, a gente ouve coisas que no gabinete a gente ouve. Eu já ouvi várias vezes: pastor, isso aqui nem meus pais sabem. E eu digo: não, então eles têm que saber. Isso é algo muito sério que está acontecendo. Mas fulano que é meu amigo sabe, pastor. Olha que coisa interessante. Por isso que eu digo para os irmãos que a relação de amizade é uma relação perfeita. E os pais, existe um momento na vida dos filhos que os pais são tutores, eles são os pais, eles têm que realmente marcar presença. Amigo, outros podem ser, vocês são pais, mas existe um momento que a relação de pai e filho precisa amadurecer para a relação de amizade. Porque se um filho não confia no pai, ele vai confiar no traficante, ele vai confiar na mulher estranha, ele vai confiar naquele amigo que vai levá-lo para a perdição, ele vai confiar em pessoas que vão influenciá-lo a tomar decisões erradas. Então é importante que nós tenhamos uma relação de amizade, sabe, queridos? É importante isso. Com Deus, nós precisamos ser amigos. Deus nos chama, é Ele. Não é a gente que está metendo as caras dizendo assim: eu sou amigo de Deus. Eu quero ser seu amigo, Deus. Não, queridos, é Ele que abriu a porta. É Ele que está fazendo esse convite maravilhoso. Ei, eu não quero você como meu empregado. A gente vê isso plenamente na parábola do filho pródigo. Esse é o sentimento do coração das pessoas que não conhecem o coração de Deus. Eu vou chegar diante de Deus e eu vou dizer para Ele: Deus, eu não mereço ser seu filho, eu não mereço ser seu amigo, porque eu gastei meus bens, eu gastei minha vida, eu fiz muita coisa errada. E aí a gente chega: Deus, não, eu quero você como meu amigo. Traz roupa nova, traz aliança, traz sandália nova, mata o bezerro cevado, vamos fazer festa. Amigo tem festa, amigo está fazendo festa a todo momento, a toda hora tem festa na casa de amigo, vamos fazer festa.
A relação que Deus quer ter com a gente é relação de amigo. E muitas vezes nós pedimos e não temos, porque não temos Deus como amigo. Nós clamamos e oramos e jejuamos e o lábio racha, porque Deus quer a gente como amigo. Porque se Ele der, nesse contexto de religiosidade, a gente vai ficar achando que essa é a forma certa. A gente vai ficar achando que Deus age assim porque nós fazemos isso ou aquilo. Não. A relação de Deus conosco, Deus vê e deseja ter. Ele nos vê como amigos e deseja nos ter como amigos. É o que está na palavra. É o que está na palavra. E ele diz o mais. Não foram vocês que escolheram esse tipo de relacionamento comigo. Fui eu. Fui eu que escolhi esse tipo de relacionamento com vocês. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo. Ei, olha o segredo aqui, para você começar a orar e as coisas começarem a acontecer. A fim de que tudo. O que é tudo? Tudo, tudo é tudo. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você já pode imaginar isso? Vem cá, beijo, por favor, corre aqui. Vamos imaginar que esse jovem aqui seja Jesus. Amém? Glória a Deus, né? É Jesus bonito. Jesus está precisando fazer um regime, viu? Jesus é o amigo dele. E vamos imaginar que eu seja o amigo de Jesus. Jesus, eu estou precisando de um trabalho novo, Jesus. Me ajuda, Jesus. Aí Jesus vai para o Pai. Pai, meu amigo está precisando do Senhor. Como é que Jesus vai falar com o Pai? Pai, o meu amigo está precisando de emprego. O que a gente vai fazer, Pai? O que nós vamos fazer, Pai? Vamos dar esse emprego para ele? Ele é o meu amigo, um amigo que eu amo. Você já viu algum amigo negando alguma coisa para outro amigo? Amigo de verdade? Mas eu já vi cada amigo fazer cada loucura. Ir no banco, pegar empréstimo. E dar um jeito. Não, nós vamos resolver isso aí. Nós vamos dar um jeito. Vamos. Eu já vi amigo, não, eu te dou. Eu não, mas eu só tenho ele. Mas você só tem esse, não tem problema. Depois Deus me dá outro. Aí Jesus vai lá e fala com o Pai. Pai, meu amigo está precisando do Senhor aí. O que a gente vai fazer, Pai? E o Pai diz assim, é seu amigo mesmo, é meu amigo, eu conheço ele. E o Pai fala assim, o que você fizer, está feito. Senta lá, meu irmão. O que você fizer por ele, está feito. Você já imaginou ter Jesus como amigo? E esse amigo vai interceder ao Pai por você? E esse amigo vai falar do Pai, das suas necessidades? É algo tão incrível, tão maravilhoso, que quando nós temos um amigo de verdade no mundo natural, e esse amigo conhece, esse amigo é amigo mesmo. Quantas e quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Da pessoa não precisar nem pedir. E o amigo veio e disse, eu soube que você está precisando de um telefone novo. Rapaz, eu soube que você está precisando de um trabalho melhor, eu já indiquei você para trabalhar no... Você foi alvo disso, né, recentemente. Né? Paulo, aqui da igreja, me ligava toda hora, pastor, eu estou vendo aí um trabalho, estou tentando encaixar 2 irmãos. Um era ele, outro era Cláudio, que ele falava direto. E ele, estou tentando encaixar beijo aqui no trabalho que eu estou. E toda hora ele preocupado com isso. Amigo é assim, né? E ele foi lá, chamou beijo, deu as dicas. Olha lá, é assim, assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas as portas estão se abrindo. Vai orando aí, vai orando. O amigo é assim.
Ele conhece a necessidade, Ele vai trabalhar pela sua necessidade. Muitas vezes, as nossas orações não são respondidas. Não é porque Deus não quer responder, não é porque Jesus não quer fazer, mas é porque nós ainda não conhecemos Jesus como nosso amigo. E nós precisamos dar esse passo de fé. Nós precisamos desenvolver um relacionamento tão profundo, tão próximo com Deus, com Jesus, que Ele mesmo vai dizer, como Jesus disse aqui, eu não vos chamo mais meus servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Sabe quando você sabe que Jesus é seu amigo? Quando você sabe perfeitamente o que Ele está fazendo. Quando você está alinhado com a vontade dEle. Quando você está debaixo da cobertura dEle, daquilo que Ele está fazendo. O que Jesus está fazendo e aonde você está? Onde você está posicionado? Nós temos agora um desafio muito grande, amados. Quando Deus olha lá do céu, Ele não olha, lá vai meu filho cheio de problema ali, já vai Paulo ali cheio de dificuldades, com limitações, já vai fulano ali com problemas no casamento. Não, amados. Quando Deus olha lá do céu, Ele diz ali então, eu tenho um amigo ali, eu tenho outro amigo ali, olha meu amigo ali, olha meu amigo trabalhando ali, olha meu amigo. O olhar de Deus, amados, Deus está atento à nossa vida, queridos. Nós temos um grande desafio hoje. Nós precisamos mudar urgentemente a nossa compreensão de Deus. Quem é Deus para você? No seminário eu aprendia. Quem é Deus para você? Se eu tivesse aprendido isso há muito tempo atrás, quanto tempo eu teria perdido, eu teria deixado de ter perdido, queridos? Eu não teria perdido. Quando eu entro no seminário, eu ouço, Deus é um espírito perfeitamente bom, pessoal, e PPP, uma definição que eu disse, meu Deus do céu, quem é Deus? É meu amigo, é meu paizinho, é meu amigo, enviou Jesus para me ajudar, enviou Jesus para me ensinar como eu deveria ser. Quem é Deus? É meu amigo, que está preocupado comigo, que deseja ter um relacionamento de amizade comigo, que quer revelar o seu coração para mim. Quem é Deus? É meu amigo, que quer abençoar meu casamento, que quer abrir portas para mim. Quem é Deus? É meu amigo, que me sustenta na faculdade, que me livra do mal, que me livra de assaltos, que me livra de bandidos, que me livra do homem de sangue, do homem mau. Quem é Deus? É meu amigo, que me livra de amizades estranhas, que me livra da mulher estranha, do homem estranho. Quem é Deus? É meu amigo, que está trabalhando por mim desde a antiguidade. Quem é Deus? É meu amigo, que está mudando o meu caráter, que está trabalhando no meu coração, que está ministrando, fortalecendo o meu espírito. Quem é Deus? É meu amigo, que está preocupado com as minhas necessidades, que olha bem dentro do meu coração e sabe o que se passa, as angústias, as lutas, as dificuldades. Quem é Deus? É meu amigo, que se importa por mim a ponto de mandar o seu bem maior, o seu filho precioso, para morrer em meu lugar na cruz do Calvário e restaurar um relacionamento de amizade que estava quebrado comigo. Quem é Deus? É meu amigo, que em todo tempo está, através do seu filho, intercedendo por mim. Quem é Deus? É meu amigo, que mandou o seu espírito para me ajudar. É meu amigo, é nosso amigo. Esse é Deus. Aleluia, aplauda mesmo ao Senhor. Aleluia. Quem é Deus? É nosso amigo. É nosso amigo. Eu tenho tido experiências com um homem que é meu amigo, que está disposto a me aceitar no seu paraíso, como esteve disposto a aceitar aquele malfeitor na cruz do Calvário. Amados, se Jesus olhou para um ladrão arrependido e disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu fico imaginando o que Jesus não pode fazer por você. Tem uma propaganda aí, acho que é de banco, não sei. O que nós podemos fazer por você hoje?
Eu acho que isso é coisa de Deus, né? Jesus falando para a gente todos os dias. Jesus não é nosso empregado, não é nada disso. Mas o amigo, amados, ele está preocupado com o bem-estar do amigo, do seu amigo. Deus tem essa preocupação. O que eu posso fazer por você hoje? A pergunta é, o que nós precisamos fazer com a nossa relação com Deus hoje?